Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Para o estudo dessa noite, nós vamos ler o capítulo 12 do livro Coragem, Crítica e Nós. Diante da tarefa que se te reserva no levantamento do bem comum, é justo respeitar o que os outros dizem. No campo da crítica, entretanto, é forçoso não paralisar o serviço e nem prejudicar o serviço em virtude daquilo que os outros possam dizer. Guardar a consciência tranquila e seguir adiante. Escapam da crítica exclusivamente as obras que nunca saem de plano, a maneira da música que não atrai a atenção de ninguém, quando não se retira da pauta. Viver a própria tarefa é realizá-la, e realizá-la é sofrê-la em si. Censores e adversários, espectadores e simpatizantes podem efetivamente auxiliar e auxiliam sempre, indicando-nos os pontos vulneráveis e aspectos imprevistos da construção sob nossa responsabilidade. Através das opiniões que emitem, no entanto, é preciso não esquecer que se encontram vinculados a compromissos de outra espécie. Encargo que nos pertença respira conosco e se nos erige no caminho em alegria, aflição, apoio de vida. Cabe a nós conduzi-lo, executá-lo, aperfeiçoá-lo, revivecê-lo. Muitos querem que sejamos desse modo, que nos comportemos daquela maneira, que assumamos diretrizes diversas daquelas em que persistimos, ou que vejamos a estrada pelos olhos que os outros servem. Todavia, é imperioso considerar que cada um de nós é um mundo por si, com movimentos particulares e órbitas diferentes. Sustentemo-nos fiéis ao nosso trabalho e rendamos culto à paz de consciência, atendendo aos deveres que as circunstâncias nos conferiram e oferecendo o melhor de nós mesmos em proveito do próximo, estejamos tranquilos, porque tanto nós quanto os outros somos o que somos, com a obrigação de melhorar-nos, a fim de que cada um possa servir sempre mais, na edificação da felicidade de todos, com aquilo que tem. Emmanuel foi quem nos trouxe essa mensagem, e nós vamos pedir a Jesus, envolva a nossa colaboradora, a nossa irmã de estrada, de casa, de estudo, Cecília Viana, que ela seja inspirada e muito feliz em suas colocações sobre Jesus. Ela vem nos auxiliar, orientar, conduzir nosso pensamento ao Mestre, nesses momentos de incertezas, que possamos então, querida Cecília, ser envolvida pelas nuances das suas reflexões, das reflexões que os mentores, amigos nos trazem, para que possa balsamizar nossos corações e que possamos juntos encontrar um norte para chegar até essa conexão amorosa que é o pensamento em Jesus. Pense em Jesus, que assim seja. Fica contigo, Cecília. Queridos amigos do Seara, é com muita alegria que estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma reflexão juntos, né? O tema de hoje são sobre os infortúnios ocultos, que é o capítulo 13, o item 4, né, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eles iniciam, né, o capítulo com uma frase, né, nos mostrando, nos lembrando, né, de como que a gente se sente frente às grandes calamidades, frente aos grandes desastres. E eles colocam assim os espíritos: nas grandes calamidades, a caridade se emociona
e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Isso é verdade, né? Quando a gente vê uma situação tão extrema, como a gente está vivendo agora a questão do Covid, quantas pessoas não se organizaram tentando auxiliar famílias, tentando buscar alimentos para que não faltasse alimentos para todos. Quando a gente vê aquelas grandes catástrofes do tsunami, aquela enchente que teve em Teresópolis, erupções vulcânicas, terremotos, vendavais que tiveram nos Estados Unidos, aqueles incêndios que tiveram na Europa, na Austrália, como que a gente fica sensibilizado, querendo ajudar aquelas pessoas, né? Isso toca na nossa empatia, na nossa sensibilidade, na nossa solidariedade, e que bom, né? Que todos nós temos esses sentimentos e somos capazes de ajudar quando somos sensibilizados, né? Quando nos solidarizamos com o próximo. Isso é muito interessante frente às grandes tragédias, porque é um estímulo tão grande que é impossível que a gente ignore a dor do outro. Mas nesse capítulo, sobre os infortúnios ocultos, o que os espíritos nos chamam e para as pequenas desgraças do dia a dia, para os pequenos infortúnios ocultos que a gente desconhece. Será que a gente tem sensibilidade de perceber a dor do próximo e auxiliá-lo antes de que ele solicite o nosso auxílio? Será que a gente consegue antecipar a necessidade do outro e fornecer a nossa ajuda quando necessário para tornar o fardo alheio mais leve? Então é sobre essa reflexão que nós vamos conversar hoje, é sobre esse convite que nós vamos conversar hoje. Para isso eu gostaria de ler para vocês o exemplo, né? O texto que está descrito no Evangelho, só uma partezinha, não vou ler todo, só para a gente prestar atenção na atitude dessa senhora, no exemplo que é dado para a gente refletir se a nossa ajuda, quando a gente se propõe a fazê-la, é de forma desinteressada, né? É de forma cristã, digamos assim. Vamos ler, né? Então, no texto fala: quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas. E, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da sua família. No canto da rua, uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo o que se destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si mesma para consigo mesmo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo de consolação. À noite um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Então, essa história dessa senhora, né, nos faz refletir sobre a necessidade, né, da gente olhar para esses pequenos desastres particulares, né, que passam despercebido, aquelas milhares de dores que todos nós sofremos e que a gente passa em silêncio e que às vezes a gente precisaria, às vezes
Não é nem de coisa material, é de um ouvido amigo, né? De alguém para nos apoiar durante aquele processo. E é nesses infortúnios discretos e ocultos, né? Eles podem ser uma grande forma da gente exercitar a nossa generosidade por tentarmos descobri-lo sem esperar que as pessoas peçam assistência. Que a gente tenha um olhar, né, mais solidário, mais empático com o nosso próximo, para que a gente consiga ver nele a dor que também habita em nós e que possamos oferecer a nosso auxílio assim que percebamos a necessidade no próximo. E essa mulher, ela nos mostra como ela presta atenção nos detalhes, como ela se preocupa com o semelhante, né? Ela não vai de forma ostentosa, apesar dela poder, ela vai de traje simples. Para quê? Para que ela não insulte a miséria com o luxo, né? Ela se faz acompanhar da filha, para que aquela filha possa aprender a praticar a beneficência. Interessante que eles botam que ela leva o que eles necessitam, mas não é só isso. Ela leva a presença dela condimentado de meigas e consoladoras palavras. Não é o dar por dar. Ela realmente se importa com aquelas pessoas, né? E aí isso faz com que aquelas pessoas aceitem aquele benefício de boa vontade, sem corar, sem se sentir humilhados, porque de fato ela faz aquilo para promovê-los, né? E é tão melhor quando a gente consegue mostrar para essas pessoas, né, que elas também estão ajudando a gente, né, que é uma via de mão dupla, e que a gente faz, não botar uma ajuda como se fosse uma esmola, mas como se fosse um auxílio mútuo. Isso é tão importante às vezes, né? Às vezes a gente contrata alguém que a gente conhece para ajudar essa pessoa de uma forma indireta. Isso também é uma ajuda, né? Ela também não faz contrapartidas, não tem exigência para que ela faça esse tipo de ajuda. Ela não pergunta qual é a crença, ela não pergunta opinião, ela faz porque entende que todos os semelhantes são seus irmãos em Deus, né? Então, e nisso ela acolhe as bênçãos, né, da gratidão daqueles que ela beneficia, mas ela não faz por esse motivo, não é esse motivo que a leva a fazer a caridade, a praticar o bem, não é isso. Ela faz pela simples alegria de servir ao próximo, de fazer o bem, né? Então a gente tem que lembrar, né, que a vida, a oportunidade da encarnação, a vida, ela é rica de experiências que vão trazer ao nosso espírito oportunidades de crescimento e de aprendizagem, né? Então, quais as oportunidades, né, esses pequenos infortúnios trazem a nós? Quando nós o percebemos no próximo, eles nos trazem o convite do exercício à generosidade, do convite ao exercício à empatia, do convite ao exercício à solidariedade, ou seja, do amor ao próximo, né? E quando nós somos as vítimas do infortúnio, né, que nós estamos passando pela dor, eles nos permitem uma série de coisas, né? O exercício da serenidade, o exercício da fé, o exercício da coragem, o exercício da resiliência. E todos nós, de uma maneira mais ou menos intensa, com esta pandemia, além da grande tragédia que é a pandemia, né, das pessoas isoladas, da saúde mental de todos por um fio, pela ansiedade, pela depressão, pela tristeza que muitos têm vivenciado pelo isolamento, né, das perdas dos entes queridos que muitos perderam, mas também temos os pequenos infortúnios associados a isso que ninguém sabe, às vezes a dificuldade, a solidão, a angústia que a gente vive sozinha e as pessoas não percebem, e que a gente também não percebe no próximo, né? Mas mesmo assim, essa pandemia trouxe, né, até hoje a gente vê muitos exemplos de pessoas se preocupando com o vizinho idoso, oferecendo ajuda, oferecendo a presença de si mesmo, né, oferecendo uma oportunidade, né, de dar o que se tem, não é o que se tem materialmente, mas o que se pode, né, dar de si mesmo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, é o nosso próprio tempo, é o nosso trabalho, o nosso esforço em favor do próximo, né? E isso é caridade, né? A caridade, ela não é só apenas uma coisa material. E isso nesse texto também é comentado, porque a filha dessa senhora, mais à frente nesse texto, ela quer dar as coisas também. E a mãe fala para ela: mas que podes dar, minha filha, quando nada tens de seu? E aí a mãe explica para ela: então, quando a gente visitar os doentes, você me ajuda a tratá-los. Eu te ensino a fazer roupinhas, você faz roupinhas. Então, para dizer que, mesmo que você não tenha nada material, a gente sempre pode fazer a caridade que a gente chama da caridade moral, né? O ouvido amigo,
o apoio. Às vezes só uma escuta amiga já resolve tanta coisa, né? E é para esse convite, né, que a espiritualidade nos lembra desse fato. Jesus fazia isso, né? Ele conseguia prover, enxergar a dificuldade no próximo, sugerir soluções através de suas parábolas, percebia, antecipava as necessidades sem que a pessoa precisasse pedir, né? Então que a gente desperte isso um pouco mais na gente, né? Porque quantas grandes tragédias, quando é aquela coisa muito intensa, a gente realmente não consegue ficar neutro, né? Isso chama tanta atenção e é um estímulo tão forte que não dá pra gente ignorar. Mas às vezes, com o passar do tempo, a gente vê tantas vezes a dor alheia próxima a nós que a gente passa a ficar meio que anestesiado, né? E a gente perde essa atenção e a sensibilidade à dor do próximo. E a pergunta que a gente faz pra gente quando lê esse texto é: fazemos a nossa parte? Oferecemos a nossa contribuição? E quando a gente oferece, e quando a gente auxilia, a gente faz isso de forma altruísta, de forma desinteressada, fazendo com que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita? Então, será que a gente consegue fazer isso da forma que Jesus exemplificou, da forma que Jesus nos ensinou? Ou a gente ainda faz isso de uma forma muito vaidosa e orgulhosa? A gente às vezes fica: mas eu não tenho o suficiente para ajudar, mas eu tenho tanto problema meu que eu não tenho tempo para o outro, né? Mas eu nem sei como ajudar, né? Mas, gente, a gente sempre tem como ajudar, né? De alguma forma, a gente sempre tem como ajudar. Da mesma forma que a gente precisa muito ser ajudado em vários momentos, né? A gente também pode oferecer a nossa contribuição. Então, eu trouxe um parágrafozinho que Joana de Ângeles escreveu no texto Tua Contribuição, do livro Ilumina-te, que ela fala assim: não te detenhas pelo caminho em autodefesas, em autojustificação, nem em recriminações. A tua contribuição é o amor incessante na seara em que morejas. Ou seja, quando viemos a esse mundo, fomos colocados numa família, escolhemos um determinado ofício, escolhemos um determinado lugar para morar. Então, nós temos vários papéis nessa existência, de mãe, de filho, de profissional, de vizinho, de amigo, né, de cidadão. E em qualquer um desses papéis, a gente pode contribuir com o nosso amor incessante. O que é isso? Na nossa doação ao próximo, na nossa visão de servir ao próximo dentro das nossas possibilidades, né? Dentro das nossas capacidades. Todos nós somos infinitamente limitados ainda, né? Apesar de cada um de nós ser um Cristo em potencial, ou seja, ter todas as potências que o Cristo mostrou pra gente, que nós seremos capazes de atingir um dia durante esse processo, né, de evolução e de plenitude, de autoiluminação, mas a gente ainda não está lá. Mas isso não nos impede do que o que a gente já tem nosso, de conquista, de valor, que a gente possa ajudar o semelhante. A gente sempre pode, né? É claro que cada um ajuda na extensão que pode ajudar, mas só o fato de estar interessado nisso e de contribuir com isso, e não é contribuir, a gente realmente, cada um de nós sozinho, não tem como resolver, por exemplo, a situação do Covid, mas aonde a gente está, naquela família, naquele trabalho, naquela vizinhança, nós podemos ser sim, né, um elemento de equilíbrio, um elemento de serenidade, um elemento de fortalecimento, um elemento que ajuda aquelas coisas a funcionarem junto, aquelas pessoas a se darem melhor. Podemos ser parte da solução do problema, dentro de onde a gente pode atuar, né? A gente não vai conseguir sair dessa epidemia com egoísmo e orgulho imperando, cada um pensando em si. A gente tem que pensar no próximo, tem que pensar na nossa segurança e na segurança do nosso semelhante. Então é importante que a gente se coloque no lugar do outro e entenda que cada um de nós é responsável em trazer a sua parcela de bem-estar, né? Em trazer aquilo que pode contribuir para o bem-estar da sociedade nossa atual, né? Onde nós estivermos. E a Joana também, num outro texto, nesse Liberta-te do Mal, que é na Beneficência e Promoção Humana, ela nos faz um outro chamado. Ela coloca assim: se já ouvistes o chamado de Jesus, não te ouvides do irmão da retaguarda, que te olha com expressão de profundo sofrimento, necessitando de sua bondade. E olha o que ela nos lembra: talvez este irmão esteja no lar,
na posição de familiar rebelde ou maldoso, ou no local de trabalho como um adversário soez, no grupo social como aflito afligente, ou simplesmente nas vascas de agonia e da miséria de qualquer natureza, esperando a tua cota de amor. Então, gente, a vida e as pessoas que nos cercam, elas são um eterno convite de Jesus ao ministério do amor em ação. Que a gente consiga exercitar a alegria em ajudar e promover ao próximo. E promover ao próximo, gente, é uma forma superior de promovermos a nós mesmos. Quando o mestre de fato se instala no coração, né, o primeiro movimento que a gente tem quando a gente conhece o Evangelho e a gente se esclarece é de tentar auxiliar o próximo, porque a gente entende que servir ao próximo é um significado existencial mais poderoso, né? Tanto que Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo, né? Faz para o outro aquilo que você queria que fizessem para você. Então, quando a gente entende isso e fica encantado com isso, a gente começa a querer praticar, mas a gente às vezes falha, muitas vezes, né? Porque a gente começa a pensar muito na gente, esquece, né, do próximo. Isso é normal no nosso estágio de evolução, né? E todos nós fazemos isso ainda, né? Mas a gente só vai mudar esse padrão, esse perfil, quando a gente se esforçar nesse sentido de exercitar mais esse olhar, de servir e amar, em vez de ser servido e ser ajudado, né? Lembrar da oração de São Francisco, né? Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Então, São Francisco nos deu esse hino, né? De fazer pelo próximo. E a gente acha tão bonito, e essas palavras nos tocam tão fundo ao coração, mas por que é tão difícil a gente conseguir fazer? Então, a gente tem que entender que a gente está em processo de crescimento. Mas cada falha que a gente tiver, e a gente ainda vai ter muitas falhas nesse sentido, que a gente aprenda com elas, que a gente reflita e passe a mudar, dizer, olha, eu fiz isso, mas eu não quero mais agir dessa forma, eu quero ser diferente. E aos poucos, ou através da disciplina, ou através, né, da dor, são os caminhos que a gente pode chegar, né? Às vezes a gente vai pelo caminho do amor, alguém que a gente gosta tanto que a gente é capaz de tudo por aquela pessoa, né? Mas infelizmente muitas das vezes a gente deixa que a dor bata a nossa porta. E esse convite para que a gente olhe de uma maneira menos egoísta para o mundo e veja o próximo, né, como um irmão de fato, né, como um filho de Deus como nós, com tanto que não há diferença, né, que para o Pai todos nós somos filhos muito amados e que Ele nos permite ajudarmos uns aos outros para que nós cresçamos juntos nesse processo, que a gente se lembre dessa capacidade que todos nós temos e que nós não deixemos isso para lá, não esqueçamos, não nos tornemos impermeável à dor do próximo, porque tem tanta dor que a gente, para se defender, acaba ficando insensível, né? Isso a gente não deve deixar acontecer. Não é que a gente vai carregar os problemas do mundo nas costas, a gente não tem condição de resolver os problemas do mundo, mas que a gente consiga resolver e ajudar aqueles que são próximos da gente, e daqueles que a gente tem conhecimento, ou daqueles que a gente percebe, esses pequenos infortúnios, né? Então, lembrar, né, que Jesus nos deu um roteiro seguro, né, de salvação, entre aspas, né, que a gente, qual é o roteiro seguro, né, para que a gente, se a gente seguir essa máxima, se a gente seguir essa regra de ouro, a gente está no bom caminho, que é amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que fizessem, que eles nos fizessem, né? Então, se a gente usar essa regra de ouro, a gente está bem. Lembrar, gente, que a caridade moral qualquer um pode praticar, que não custa nada, é só o nosso tempo e a nossa vontade, né? Ah, mas o que é caridade moral? Não entendo esse conceito. É dar suporte uns aos outros por palavra, por ações, pensamentos. É saber calar, é saber fingir que não ouviu certas coisas que vão causar discórdia. É saber ouvir, é saber acolher a dor do outro. É não ficar falando mal do mal proceder do outro, é não ficar julgando o outro, a gente ser indulgente, né? E a gente também não esquecer que não é só caridade moral, né? Que existe a necessidade também da caridade material. Pensar naqueles que sofrem, que têm necessidade, aqueles que podem ajudar, obviamente, porque nem todos podem, ainda mais numa situação como a gente está hoje em dia, não pode ajudar materialmente, mas moralmente todos nós podemos. Todos nós podemos dar um sorriso, todos nós podemos ter uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, podemos esquecer
uma ofensa que nos foi feita num momento de desequilíbrio do outro, até porque nós também nos desequilibramos e ofendemos. Então que a gente consiga exercitar mais essa caridade moral, né? De ter essa compreensão com o próximo. Hoje em dia as coisas estão tão radicais, as pessoas não conseguem se ouvir, as pessoas só querem se impor. Então a gente precisa parar para se ouvir, entender, escutar qual é o medo do próximo, que talvez não esteja nem no meu ponto de vista, nem seu, mas num caminho do meio, onde todos nós possamos nos unir em prol de um benefício coletivo. Está faltando a gente se ouvir. E se está faltando isso, é por isso que a coisa perdura, né? Todos nós temos, a gente não tem que perguntar por quê, porque sempre tem um motivo nobre, né? É para quê? Para que o mundo está passando por isso? É para melhor, para que a gente saia melhor. Mas achar que vai ficar melhor assim como um toque de mágica, não vai. Depende de que cada um faça o seu exercício de mergulho interior, de autoavaliação, de reflexão, para que a gente consiga ser aquela árvore que produz bons frutos, né? Que faz boas obras, que se atenta no próximo, que faz o melhor que consegue dentro das suas próprias limitações, né? E aí eu trouxe alguns trechos de um outro livro da Joana também, que é Jesus e o Evangelho sob a luz da psicologia profunda, para a gente pensar nessas questões, né? Ela coloca para a gente que torna-se imperiosa a necessidade de cada um desenvolver os sentimentos que se aprimoram, superando os atavismos, ou seja, os hábitos antigos que a gente carrega, que nem todos são nobres, muitos deles não são, e que a gente precisa transmutá-los e superá-los, né? Ela também coloca que as situações desafiadoras são ricas de oportunidades iluminativas e engrandecedoras, permitindo desabrochar de valores adormecidos. Então, gente, as dificuldades não são para punir ninguém, são para que a gente aprenda com elas a sermos pessoas melhores. Ficar resmungando, reclamando, se queixando, não vai resolver nada. Não vai. A situação não vai mudar. Então a gente tem que saber, também não é achar maravilhoso sofrer, não é apologia do sofrimento, não é isso. É entender, estou sofrendo? Estou. O que posso fazer para modificar? Às vezes, se eu modificar o meu olhar sobre o sofrimento, ele vai continuar tendo uma diversidade, mas o meu sofrimento vai ser diminuído. Porque se eu olhar para o problema, né, da dificuldade toda que a gente está passando, com os olhos do espírito imortal que todos nós somos, a gente entende que esse mal é transitório, que nós vamos superá-los, mas que para isso a gente precisa de união, de solidariedade, né, de amor ao próximo, para que a gente consiga dizimar no mundo, né, e cada um tem a tarefa de fazê-lo em si mesmo, é que a gente consiga neutralizar o egoísmo e o orgulho que há em cada um de nós. Só que eu não posso nada com relação ao outro, eu só posso em relação a mim mesmo. Então esse exercício é uma luta interna, é de mim comigo mesmo. Então a pandemia providencial nos colocou trancados em casa para que a gente olhasse para todas as nossas chagas com muito carinho e que a gente pudesse acolhê-las, entendê-las, mas não sermos coniventes com elas, que a gente olhe para elas, assuma essas chagas como nossas e que a gente passe a trabalhá-las de uma outra forma. Lembrar, né, que todo o ministério de Jesus, que Jesus nos trouxe, né, que é o nosso modelo, é de esperança e de amor, de compaixão e de auxílio, movimentado pela ação no bem. E a ação no bem, gente, é o único recurso para a gente minimizar ou anular a ocorrência desses infortúnios ocultos. Então, a melhor forma da gente ver assim, mas como ajudar? De que forma eu devo ajudar para que eu não humilhe o próximo, para que eu não seja assim, orgulhoso, vaidoso na minha ajuda, né? Então a gente tem que ver a atitude de Jesus como modelo e exemplo a serem seguidos. Então como é que Jesus procedia, né? Ele não humilhava ninguém, né? Ele não se gabava. Ele oferecia simplesmente combustível de amor para a transformação interior. Ele se utilizava da caridade misericordiosa, porque ele entendia a angústia e a aflição. E ele procurava, sempre que possível, remediar, quando não pudesse eliminar as adversidades. Porque ele sabia que as adversidades poderiam resultar em frutos abençoados no porvir de cada qual. Mas nem por isso, porque as adversidades podem nos propor um crescimento, que eu não posso auxiliar o fardo do meu semelhante a ser mais leve, porque Jesus o fez, então nós também podemos fazê-lo. Jesus contribuía para que tudo se resolvesse sem impedir
que o paciente, né, ou a vítima oferecesse a sua contribuição de esforço e sacrifício, a fim de que esta pudesse crescer e aprender a construir em si mesmo. E ele não permitia elogios, gratidões ou aplausos, porque ele não fazia por esse motivo. A gente ainda tem muito disso. A gente ajuda, mas quer ser reconhecido, a gente quer ter gratidão. E às vezes a gente fica frustrado porque o outro não nos reconhece. A gente não deveria ficar frustrado, isso é uma limitação nossa. A gente está aqui para servir, para ajudar. Que bom que a gente pôde ajudar, que bom que a gente pôde ser um instrumento da providência divina e a gente conseguir se alegrar com isso, com a sensação do dever cumprido e não com o reconhecimento do semelhante, que isso não é o objetivo da ajuda, né? A caridade, ela contribui para a renovação incessante, por ser semelhante à luz que diluz as trevas sem alarde nem violência. Então, por causa disso, gente, nenhum de nós deve escusar-se de atender aos infortúnios ocultos. Infortúnios ocultos, eles se encontram em todos os seres humanos, sem qualquer exceção. Todos nós passamos por eles. Ninguém tem uma vida livre de problemas. Todos nós sabemos os problemas que habitam em nós, né? Os infortúnios, eles são as presenças apelos da vida ao crescimento interior, ao esforço para alcançar os patamares de paz e de alegria. Então, quando a gente sabe o bem sofrer, quando a gente consegue passar pelas adversidades, a gente consegue construir em nós essas virtudes da fé, da coragem, da resiliência, da serenidade. Isso vai nos trazendo paz e alegria, por sabermos que estamos fazendo o que estamos aqui para fazer, né? Por isso que devemos nos inspirar em Jesus sempre e tentarmos imitá-lo, seguir seus exemplos. Não colocar Jesus no pedestal como se fosse uma meta inatingível. É claro que ele está muito na nossa frente, é óbvio. Ele foi um modelo de perfeição que encarnou na Terra, não é para se comparar nesse sentido, é muita pretensão. Mas a gente também não pode colocar tão distante da gente que a gente acha que é impossível para nós. Não é impossível. Jesus foi também criado simples e ignorante se construiu Jesus, porque todos nós, em essência, no fundo, Deus colocou em nós todas essas potências que dependem das dificuldades da vida para que elas possam desabrochar em nós. Então nós precisamos ter coragem de construirmos e sermos aquilo que fomos programados para sermos. Mas para isso temos o exercício da nossa livre escolha, para que a gente consiga, através das escolhas, chegar lá, exercitá-la, para que a gente faça bom uso do nosso juízo, para que finalmente, no final das contas, a gente entenda que o melhor a fazer, a melhor escolha, é sempre seguir as leis de Deus, né? Que no fundo se resume a amar ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí vamos falar de algumas virtudes tão importantes para a gente. Uma delas é a beneficência, que também está nesse texto da Joana de Ângeles, né, do Evangelho sob a luz da psicologia profunda. O que é a beneficência, né? É a ciência de bem fazer, a arte da ação no bem. É o compromisso da humanidade com as criaturas no seu sentido mais elevado. É um movimento que parte da emoção, buscando rehumanizar aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual. Ela se expressa no anonimato das ações dignificantes. A beneficência se expressa no anonimato, de forma de que a sua prática não receba prêmios da gratidão do beneficiado, nem reconhecimento do grupo social. Porque isso, gente, faria o quê? Exaltaria o nosso orgulho, a nossa persona, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer diminuir o orgulho. A gente quer diminuir, né, a vaidade, o orgulho. Então, a gente não deve fazer o bem esperando esse reconhecimento. A gente deve aprender a exercitar o bem, mas pela alegria de fazer o bem, pela alegria do dever cumprido, pela alegria de fazer o bem que nos traz bem. Só de fazer o bem, está fazendo bem para mim mesmo, né? Então, quando eu faço dessa forma, né, eu consigo buscar essa plenitude, esse alinhamento com Deus, né? E a contribuição real, né, ela pode ser feita de várias formas, né? A gente dá o pão para aquele que tem fome, medicamento para aquele que está doente, mas não é só a questão material, novamente. É a gentileza, é a afabilidade, é a compaixão em relação ao próximo, né?
eu prover educação, conforto àqueles que estão próximos a mim ou que estão padecentes. É aquele que leva um esclarecimento libertador àqueles que ignoram as verdades morais e espirituais, né? Então, cuidado para que a gente não pratique as boas obras diante dos homens, que a gente saiba ocultar com sabedoria, né, com naturalidade, os momentos de beneficência e de amor que sejam ofertados em relação àqueles que sofrem. Então, quando a gente resolver fazer o bem, que a gente faça dessa forma, de forma despretensiosa, de forma natural, simplesmente sendo gratos a Deus pela oportunidade de estarmos sendo um instrumento dele neste mundo. Outra virtude também que é fundamental é a piedade. A piedade, ela é filha dileta do amor e ela não cessa de servir. Ela expressa-se de 1000 maneiras, vertendo compaixão, elevando a alma que se desdobra para viver ao lado do sofrimento e minimizá-lo, oferecendo sempre aquela água que mitiga a sede, o pão que elimina a fome. E ela torna-se ainda mais grandiosa quando ela alcança a parte oculta dos sofrimentos íntimos que dilaceram a esperança e a alegria de viver, fazendo-se silêncio que sabe ouvir, palavra oportuna que esclarece e consola, gesto de entendimento auxiliando a conduzir a cruz em anonimato edificante. Todos nós podemos fazer isso, ainda mais nesse momento. Isso é tão necessário, né? Está tão difícil para tanta gente. Então, que nos momentos que a gente está equilibrado, que a gente possa auxiliar aquele que não está. E que nos momentos que a gente não estiver equilibrado, que a gente permita-se ser auxiliado pelo próximo que está ao nosso lado também. A piedade, gente, ela jamais se cansa, porque ela é espontânea e rica de paciência. Porque aprendeu a conviver com elegância com a própria dificuldade íntima, superando-a. Sempre vê em si aquilo que descobre em seu irmão, que apesar de ultrapassado, deixou os sinais do bem que resultou, doando-se com o mesmo envolvimento emocional a fim de libertá-lo também. Olha que bonito isso que a Joana nos fala, né? Olha, o que seria de nós sem a piedade dos espíritos superiores, sem a piedade do Cristo para nos mostrar o caminho, né? O caminho reto, o caminho estreito. Ele falou, eu sou a porta. Ele mostrou qual é o caminho para a gente. Ele não tinha necessidade nem obrigação nenhuma de vir aqui, ele veio por amor para nos ensinar o caminho. Quantos espíritos benfeitores nos auxiliam, nossos mentores, como nós somos ajudados por tantas pessoas que nos cercam, né? Essas pessoas que já venceram certas etapas de sua vida, elas quando olham essa dificuldade em nós, elas veem que elas já tiveram isso e que elas superaram isso, mas que elas entendem a nossa dor e estão do nosso lado, ajudando a gente a vencer essa dificuldade, né? Lembrar que nenhum de nós é destituído do sentimento de piedade, mas muitos poucos de nós se permitem a externá-lo quanto deveríamos, né? Ou porque a gente tem vitimização por um conflito de culpa, ou porque a gente tem conflito de inferioridade, ou porque a gente tem conflito de presunção mesmo, né? Que a gente consiga se libertar da culpa, da inferioridade, da presunção e que a gente se coloque mais disponível a dar vazão à piedade que habita em nossos corações, né? Estar vivo, gente, Joana nos lembra que é um movimento, que é participar do movimento humano e contribuir com o nosso quinhão, por mínimo que ele se apresente. Não importa, por mais limitado que eu seja, eu sempre posso ajudar. Não foi à toa que eu vim para aquela família, para aquele país, para aquela cidade, para aquela vizinhança, para aquela localidade. Então a gente sempre tem como contribuir, né? Todos nós temos muitos defeitos, mas já temos algumas pequenas virtudes que podem ser úteis, né, à nossa coletividade, que a gente possa exercitar isso mais. Então ela nos convida, na página Ilumina-te, na tua contribuição novamente, ela nos pede, reconheces as dificuldades que se avolumam em todos os segmentos da sociedade moderna, né, convidando a reflexão e ao equilíbrio. Segue em direção ao Calvário, porquanto necessites de esquecer-te de ti mesmo para pensar, divulgar e viver Jesus. Então isso ela nos lembrando dos nossos compromissos, todos nós, tarefeiros de última hora, que pedimos, imploramos para encarnar no momento de transição, e agora que a gente está passando um momento difícil, a gente perde a esperança? Não, não podemos, né? A gente está aqui para dar o nosso testemunho de fé. Somos fiéis? Aquela fé que abraçamos, né? A gente tem que dar graças a Deus que a gente não nasceu, né? Ou até na época dos cristãos primitivos, onde a gente tinha que o testemunho de fé era no holocausto do circo romano, né?
E todos os martírios inimagináveis foram infligidos a esses cristãos primitivos. E como eles agiram? Se revoltando? Não. Eles mantiveram-se alegres e fiéis até o último suspiro. Até o último suspiro. Então Joana nos lembra que a contribuição nossa de cada um é o exemplo de coragem e de compaixão que devemos oferecer em qualquer circunstância. É difícil? É difícil. Mas é meritório se a gente consegue. Então que a gente consiga exercitar, que a gente use a nossa fé para que a gente possa refletir sobre a transitoriedade desses períodos difíceis. Tudo passa, gente. Tudo passa. Até a gente passa, né? Essa persona que a gente habita hoje passa. Mas ficam as vivências, ficam as experiências, ficam os aprendizados, ficam os sentimentos, fica tudo. A gente só leva isso. E a gente às vezes se perde em coisas que a gente não leva, que não vão ser importantes para o porvir, né? Então a gente tem que entender que aquele problema ele é transitório. E que eu estou passando por ele para desenvolver a coragem, a compaixão, a fé, para que eu consiga me tornar, né, um espírito de luz, para que eu consiga me tornar um espírito que consiga contribuir com Deus como deveria, né? Somos co-criadores. Então que a gente possa tomar consciência da potencialidade que somos, né? Nós estamos ainda espíritos imperfeitos, mas nós não somos, em essência, isso. Nós somos espíritos perfectíveis que estão em processo de evolução, estamos em processo. Então, processo de aprendizado, de crescimento, sim, é doloroso, sim, é difícil, sim, mas vale a pena, né? Para que a gente se liberte dos grilhões do sofrimento, que os sofrimentos são causados por essas imperfeições. Então, às vezes, o remédio é amargo, mas é necessário. Então, que a gente consiga se alegrar quando a gente passar por essas adversidades, não por uma visão masoquista, não é essa, mas que a gente consiga entender que ali existe uma oportunidade de aprendizado, que ali existe uma oportunidade de crescimento e que a gente consiga, né, superá-las. E ela nos dá um exemplo, né? Alegra-te sempre quando forem malsinados por amigos ou companheiros de lide, permitindo-lhes a conduta infeliz, e a ti, exigindo sempre a transformação para melhor em qualquer circunstância. Trabalha com afã e equilíbrio e sem aflição. É muito fácil a gente abraçar uma causa meritória por um período pequeno de tempo. O desafio, como nos diz Joana, é permanecer com fidelidade através dos anos, até o fim da existência, através dos anos, com os desafios dos testemunhos, né, que a gente tem que dar. Se cada um de nós, né, servidor do Evangelho, né, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos espíritas, nos preocupássemos em fazer bem a parte que nos cabe, mais facilmente seria instalado o reino de Deus na terra sofrida. Cabe a cada um de nós, gente, não é transferível, né? Então, que a gente possa, né, se encharcar dos exemplos de Jesus, que a gente possa, no momento de maior sofrimento, a gente lembre do exemplo. Jesus não falou, ele viveu. Gente, ele foi para a cruz, foi para o Calvário, não foi fácil. E em nenhum momento ele maldisse a Deus. E em nenhum momento ele maldisse aqueles que não o compreendiam. Ele nos amou até o fim. E na cruz pediu ao Pai que nos perdoassem, porque nós não sabíamos o que fazíamos. Então que a gente possa, nesses momentos em que a gente se sente injustiçado, em que a gente se vê angustiado, em que a gente não vê saída, que a gente nunca se permita perder a alegria de viver, que a gente nunca se permita não sermos gratos pela oportunidade da vida. É uma bênção estarmos aqui, por mais estranho que isso pareça, sob a ótica, né, do espírito imortal, porque temos oportunidades infinitas de aprendermos muito sobre nós e de melhorarmos muito, se assim o quisermos, se assim nos esforçarmos para tal. Então depende muito de nós, né? Depende muito do que a gente vai fazer. Então nesse momento, o que eu gostaria de desejar a vocês é exatamente isso. Muita coragem, muita fé, muita serenidade. E acreditem, vai passar. Mas para que a gente sinta que passe mais rápido, que nós possamos fazer parte dessa solução do problema, né? Que cada um de nós seja aquele que observa a dor do próximo e possa antecipar infortúnios ocultos, que possa ser aquela palavra amiga, aquela palavra consoladora,
que possa ser aquele que compreende as dificuldades do outro e releva, que a gente possa exercitar, Senhor, em toda a potencialidade, tudo isso que estamos vivendo, para que a dor não seja em vão, para que o sofrimento não seja inútil, mas que Ele faça com que possamos burilar o diamante bruto que cada um de nós é, e que possamos, apesar de todo o medo e da dificuldade, termos a fé, né, de que vamos resolver, temos a vacina à vista, está lento ainda, mas vai melhorar, e que enquanto isso cada um faça a sua parte, mantendo-se em casa o que puder, fazendo as medidas de distanciamento social, usando máscara, usando álcool gel, tudo que a gente pode fazer, que a gente contribua com a nossa parte. E também sendo o ouvido amigo para aqueles que precisam. Não custa nada ligar para que a gente não deixe as pessoas abandonadas, a solidão é muito dura. Então a gente pode usar, né, esse meio maravilhoso que a gente tem para se comunicar e que a gente busque coisas que nos deem paz, que nos tragam serenidade e que frente à adversidade a gente consiga lembrar do recurso da prece e elevar ao Pai a nossa súplica, porque ainda somos frágeis e temos dificuldades, mas que nos saibamos sempre envolvidos pelo amor infinito de Deus e de todos os seus benfeitores, e que possamos nós também sermos um desses benfeitores, podendo ofertar àqueles que podem ajudar, que ajudem aqueles que precisem de maneira material, e aqueles que não podem ajudar de maneira material, que todos nós possamos ajudar sempre, né, com esse ouvido amigo, com estar disponível para o próximo, dando o melhor que nós temos, que é o nosso tempo, que é a nossa atenção, que é a nossa presença. Fiquem com Deus e que vocês tenham uma semana de muita paz e boas reflexões. Que assim seja.